Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do canal. Ainda estamos a falar de ondas eletromagnéticas. Hoje temos como tema radiação do corpo negro. Antes de começarmos a entender o que é isso de radiação do corpo negro, precisamos entender o que é um corpo negro. Não estamos a falar de seres humanos da raça negra. Eu lembro-me que quando estava a fazer faculdade tinha um professor branco cubano que ensinava a disciplina de ótica e ondas e ele teve que ensinar sobre radiação do corpo negro. Então, quando ele chegou na sala de aulas, ele achou que se ele dissesse radiação do corpo negro estaria a ser racista. Chegou e disse radiação do corpo preto. Mas como todos nós já sabíamos, porque aprendemos na escola secundária que era radiação do corpo preto, somos docentes. Não é radiação do corpo preto, é do corpo negro. Ele era casado com uma moçambicana e ele disse que quando ele estava a preparar a aula, a esposa disse que talvez poderia ser racismo. Eu não sei por que este corpo foi apelidado de corpo negro. Boa! Sempre que eu ensino, aprendo alguma coisa. Vou procurar saber por que o corpo negro foi chamado de corpo negro. Mas o corpo negro é um corpo ideal que tem a capacidade de absorver toda a energia que incide sobre ele. Ele absorve 100% de energia que incide sobre ele. Isto significa que o corpo negro não reflete. Após absorver esta energia que incide sobre ele, a temperatura do corpo negro aumenta e de seguida ele passa a irradiar na forma de onda eletromagnética, graças à temperatura que vai ser alta. E trago aqui um esboço. À esquerda temos o esboço de um corpo negro a absorver toda a energia que está a incidir sobre ele. Depois de um tempo, ele vai aumentar a sua temperatura e depois ele passa a emitir. Então, esta é a radiação do corpo negro. É uma radiação eletromagnética. Uma vez que existe radiação do corpo negro, que é a radiação eletromagnética emitida por um corpo negro, é necessário nós entendermos o conceito de emissividade energética, ou seja, a taxa de radiação na qual o corpo negro emite. Um corpo negro é um corpo ideal, como eu já disse, é um corpo que, na verdade, verdadeira, nós não encontramos, não existe. É um corpo que tem características perfeitas, características ideais. Então, emissividade é a energia emitida por unidade de superfície, por unidade de tempo. A energia contida numa unidade de área emitida por unidade de tempo, que é segundo, é a tal da emissividade. Então, para o corpo negro, a emissividade é 1, significa que é 100%. O corpo negro emite 100% da energia contida numa unidade de área por unidade de tempo. Então, assim como o corpo negro é um bom absorvedor, é absorvedor que se diz? Não tenho certeza. Assim que o corpo negro é um bom absorvedor, ele também é um bom emissor. Diria, na verdade, que ele é um absorvedor perfeito e é um emissor perfeito. Relacionada à radiação do corpo negro, nós temos uma lei chamada Lei Divine. Tenho o costume de trazer aqui um pouco do trabalho do tal cientista, mas desta vez não pesquisei. Lei Divine diz que o comprimento de onda de máxima emissão da radiação eletromagnética emitida pelo corpo negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Lembram que nós dissemos que quando ele absorve energia, a sua temperatura aumenta e depois ele passa a emitir. Quanto maior for a temperatura do corpo negro que está a emitir, menor será o comprimento de onda no qual esse corpo vai emitir. Lembram que as radiações eletromagnéticas têm comprimento de onda e têm frequência. Então, maior temperatura significa que este corpo passa a emitir num comprimento de onda menor, ou a máxima emissão deste corpo calha no menor comprimento de onda possível. É isso que significa esta lei. E a constante de proporcionalidade foi apelidada de constante divina e o seu valor é aproximadamente igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros kelvins. Trago aqui dois exemplos da aplicação da lei divina.
Nos exercícios, nas vossas avaliações e nos vossos exames, vocês vão encontrar gráficos da intensidade da radiação de um corpo negro em função do comprimento de onda. E não vão colocar as temperaturas, vão dizer assim: uma estrela A, uma estrela B, uma estrela C emitem segundo o gráfico. Indique qual é a estrela mais quente ou indique a estrela mais fria. Qual é que tem maior temperatura, qual é que tem menor temperatura. É aqui onde entra a aplicação da lei divina. Nós sabemos que o comprimento de onda de máxima emissão é inversamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, tem maior temperatura aquele que tiver menor comprimento de onda de máxima emissão. O gráfico que está à esquerda é a intensidade da radiação em função do comprimento de onda. O comprimento de onda está no eixo X e ele cresce da esquerda para a direita. Temos 0, depois temos 500, temos 1000, temos 1500, temos 2000 nanômetros. Então, a estrela que tem máxima emissão, ou seja, que tem um pico mais à esquerda, tem menor comprimento de onda, então tem maior temperatura. Mas neste exemplo, trago as temperaturas. Então, temos a estrela representada pela linha verde, que tem a maior temperatura, depois pela linha amarela, estamos a afastar cada vez mais à direita, então as temperaturas estão a diminuir porque o comprimento de onda de máxima emissão está a crescer. O contrário acontece no gráfico que está à direita, porque nós já sabemos que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. No gráfico à direita, quanto maior for a frequência da máxima emissão, maior é a temperatura da estrela que está a emitir. Então, aquele que tem a máxima emissão a calhar mais à direita tem a maior temperatura. Por isso que nós temos a estrela representada pela cor vermelha, a ser a estrela que o comprimento de onda que a máxima emissão está mais à direita e a temperatura é a maior. Vamos praticar. Temos aqui este gráfico da intensidade da radiação em função do comprimento de onda de 3 estrelas A, B e C e nos dão as suas temperaturas. Pedem para nós determinarmos o comprimento de onda de máxima emissão de cada uma das estrelas e pedem para nós compararmos as suas frequências. Vamos a isto. Para resolvermos este exercício, precisamos primeiro saber que tipo de dados nós temos. Temos as temperaturas. Aqui vamos resolver o comprimento de onda de máxima emissão para a estrela C. Primeiro vamos escrever a fórmula, que é a constante de Venn, sobre a temperatura. O valor da constante Venn é aproximadamente igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 3. Mas tem algumas literaturas ou alguns exercícios que o professor sugere que usem 3. Então, se o professor sugerir 3, vamos usar 3 vezes 10 elevado a menos 3. Sobre a temperatura da estrela C, 5.000 kelvins, que é 5 vezes 10 elevado a 3. No momento de onda de máxima emissão, vamos fazer essa divisão na máquina, 2,9 a dividir por 5, que vai dar 0,58, vezes 10 elevado a menos 3, e o 10 elevado a 3 que está no denominador, quando passa para o numerador, depois fazemos a divisão, fica 10 elevado a menos 3, o expoente fica negativo. Optei por fazer assim, para não trabalharmos com números muito grandes. O comprimento de máxima emissão vai ser 0,58 vezes 10 elevado a menos 6. Temos que somar os expoentes das potências de base 10 metros. Mas como a notação científica não pode ser um número menor que 1, a seta, quando vai para a esquerda, a notação científica diminui. Então, vamos a vírgula, né? Vamos deslocar uma casa decimal à esquerda, fica 5,8, então vamos subtrair 1 no menos 6, vai ficar 10 elevado a menos 7. Significa que neste exato ponto que estou a marcar aí, é onde temos a máxima emissão, o pico, calhou nesse valor de 5,8. Significa que a máxima emissão da estrela C, o comprimento de onda, é menor que da estrela B e é menor que da estrela A. Podemos ver pelo gráfico, assim como pelas temperaturas, porque a maior temperatura tem um menor comprimento de onda. Já que os comprimentos de onda, ou o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, então vai acontecer o oposto com a frequência. A frequência da estrela A é menor que a frequência da estrela B e é menor que a frequência da estrela C. Feito isto, agora vocês vão resolver, vão achar os comprimentos de onda de máxima emissão para a estrela B e para a estrela A. E é tudo. Se tiverem gostado da aula, não se esqueçam de
pôr like no vídeo, se inscrever no canal, partilhar com amigos, deixar comentários. E eu sou muito agradecida. Também podem ir pôr like na página da Agência de Estudos e Códigos do Sucesso no Instagram. E quem precisar de aulas particulares pode nos contactar, estaremos disponíveis a ajudar. Até a próxima aula.